O próximo método, chamado método de manejo ou do jejum, ele é um método que se baseia na privação total ou parcial de alimento e é o método hoje mais difundido de muda forçada entre a maioria dos produtores. Ele consiste em períodos de tratamento que variam de 5 a 14 dias, com privação total ou parcial de alimento. Por muito tempo, a suspensão da água também era adotada, associada à suspensão do alimento, por aproximadamente 3 dias. Não é mais utilizada por conta de graves efeitos sobre o bem-estar desses animais e sobre a sanidade desses animais, por, obviamente, induzir um quadro de desidratação importante nesses animais. Então, a questão da suspensão do fornecimento de água foi abolido nos últimos tempos no método de manejo ou de jejum. Mas um outro importante estímulo inibitório para levar à interrupção da postura no método do jejum é a diminuição da oferta de horas-luz diária, para menos do que aquelas 8 horas que a gente tinha comentado no início da aula. Tá? Então, eles baixam a indução, a oferta de luz para menos de 8 horas, para ajudar na interferência aí, na indução dessa muda forçada. Então, como é que consiste o método de manejo de jejum? Eles induzem um jejum alimentar com redução de luz. Esse jejum e essa redução da luz vai levar a um estresse crônico desses animais. Esse estresse crônico vai induzir um desequilíbrio hormonal nesses animais. O estresse vai fazer com que haja uma redução na produção de alguns hormônios e o aumento da produção de outros hormônios. E essa alteração, esse desequilíbrio hormonal, vai levar ao que se quer, que é a regressão do aparelho reprodutor e, consequentemente, a atingir a muda forçada. Ok? Essa é a forma como vai ocorrer a muda pelo método do jejum. Além do método de jejum e do método farmacológico, a gente tem alguns métodos conhecidos como nutricionais. Eles vão se basear na oferta por um período determinado de uma ração modificada ou pelo excesso ou pela deficiência de alguns elementos essenciais da dieta habitual das aves. Existem 3 métodos nutricionais atualmente aceitos. Uma dieta com baixo nível de cálcio, uma dieta com alto teor de zinco e uma dieta com baixo nível de sódio. No caso da dieta com baixo nível de cálcio, o que acontece? O cálcio ele vai ter uma influência na parada da postura através do bloqueio da liberação das gonadotropinas, que são hormônios sexuais. Bloqueando isso, vai haver uma parada do processo reprodutivo dessas aves. Bloqueando a liberação das gonadotropinas, não vai ocorrer ovulação, não vai ocorrer produção de ovos. Além disso, o cálcio ele também é necessário para a produção da progesterona, que é um outro hormônio importante na indução da ovulação, na indução da indução da produção do ovo, da gestação da ave, no caso, a produção do ovo. Por isso, o baixo nível de cálcio levaria à indução da muda forçada. Dietas com alto teor de zinco também são utilizadas e durante muito tempo se imaginou que o sucesso do método com alto teor de zinco estava relacionado a um efeito anoréxico, ou seja, a um efeito de produzir uma ausência de fome. Né? A anorexia é a ausência de fome, a ausência de ingestão de alimento, e se pensava que o alto teor de zinco induziria um efeito anoréxico nas aves. Mas se observou também que o zinco ele tem uma ação também no bloqueio da produção da progesterona, assim como o baixo teor de cálcio. E por isso ele teria ação na indução da muda forçada. Ele vai, com a redução da produção de progesterona, vai cessar a ovulação,
e então não se produz o desenvolvimento do ovócito até que o zinco seja todo eliminado. Então, enquanto tiver um alto teor de zinco na dieta, esse animal não vai produzir ovo. Consequentemente, tem uma interrupção do sistema produtivo, do sistema reprodutivo desse animal. Essa seria a ação do zinco como método nutricional. O terceiro método nutricional seriam as dietas com baixo nível de sódio. Então, como é que funciona? A absorção da glicose e dos aminoácidos no intestino das aves, ela vai ocorrer através de carreadores de proteínas que são sódio dependentes, ou seja, dependem do sódio para poder ocorrer a absorção tanto de glicose como de aminoácidos. Esses carreadores eles estão localizados na membrana apical do epitélio das células intestinais. Consequentemente, se não tem sódio, não ocorre absorção de glicose, não ocorre absorção de aminoácidos. Ocorrendo uma má absorção desses nutrientes, essa ave vai entrar num quadro de deficiência nutricional, e essa deficiência nutricional vai levar a uma redução da atividade gonadal. Consequentemente, vai haver uma redução ou uma interrupção na postura dos ovos por uma carência nutricional baseado no nível de sódio baixo. Ok? Então vamos falar um pouco a respeito da influência dessa muda forçada. Inicialmente sobre os aspectos sanitários desses animais. Vários fatores podem desencadear problemas em função da presença da salmonela em aves, especificamente a Salmonella enteritidis. Um desses fatores é a aplicação da muda forçada, através da remoção do alimento. Por quê? Porque o jejum ele vai produzir algumas alterações físicas, químicas e também microbiológicas no papo da ave. Essas mudanças elas vão diminuir a colonização na região do papo das aves de uma outra bactéria, a Enterobacteriaceae. Essa bactéria ela compete com a Salmonella pelo espaço no trato digestivo. E a Enterobacteriaceae ela é uma bactéria saprófita, ela é uma bactéria que ajuda na digestão dessa ave. Havendo uma redução na quantidade, na população de Enterobacteriaceae no papo da ave, isso vai fazer com que a Salmonella encontre um ambiente positivo para a multiplicação dela. Então, com isso, vai ocorrer os aspectos sanitários, vai ocorrer uma proliferação maior da Salmonella, que é uma bactéria nociva para a ave. Então, essa é uma influência negativa da muda forçada em cima das aves, porque vai ter uma tendência muito maior de essas aves sofrerem de salmonelose, que é uma doença importante nas aves. Inclusive no aspecto sanitário para o consumo humano, porque esse ovo contaminado com salmonela, ele pode trazer problemas graves para o ser humano na indução de diarreia e outros quadros de saúde para o humano, né? Então, não só na questão sanitária da ave, mas também na questão sanitária do ser humano pode haver comprometimento. Com relação à influência da muda forçada nos aspectos produtivos, né? A gente viu sanitário, agora produtivo. Apesar de esse método, especificamente aqui o método do jejum, que é o mais difundido, ser um método agressivo para o animal, ele tem se mostrado, dentre os métodos de muda forçada, o mais adequado em termos de desempenho produtivo. Ainda na atualidade, na literatura científica, existem trabalhos que sugerem a sua utilização em contraponto aos métodos nutricionais. Então, ele ainda é um método bastante aceito. Porém, as pesquisas em cima dos métodos nutricionais, né, com dietas de rações com baixa energia metabolizável especificamente, podem ser utilizados. Existem estudos que hoje em dia defendem o uso dessa tecnologia, dessa técnica, para a indução da muda forçada.
Então, com o aumento dos estudos, o aumento da determinação da eficácia desses métodos nutricionais, existe uma tendência do método do jejum deixar de ser utilizado e isso fazer com que essa muda forçada não tenha tanto impacto, tanto sobre a sanidade como sobre o bem-estar desses animais. Mas isso é uma questão para daqui a algum tempo ainda. E a influência da muda forçada sobre o bem-estar animal? Especificamente, novamente, em relação ao método do jejum, né, tem sido motivo de preocupação, porque várias organizações têm criticado esse método por afetar gravemente o bem-estar desses animais. Essa prática ela já tem sido proibida em muitos países no mundo, adotando o método nutricional como sendo o método de escolha para isso. Por quê? Porque a fome ela é um fator limitante da expressão do comportamento animal. Então, o animal que sente fome, ele vai estar sujeito a uma situação de estresse maior, podendo levar à agressividade, ocasionando aí um aumento da taxa de mortalidade dessas aves em função dessas brigas, que podem ser brigas mais graves e aí podem comprometer a vida, né, a qualidade de vida desses animais. Além disso, levam à estereotipia, traduzida aqui na bicagem constante e repetitiva do comedouro. Né? O comedouro está vazio, essa ave está com fome, ela fica bicando, 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 bicando ali. Essa estereotipia pode, inclusive, levar a lesões do bico dessa ave e, consequentemente, a comprometimento da sanidade. Um outro problema relacionado à questão da muda forçada, né, especificamente com relação ao método do jejum, é a ocorrência de desmineralização óssea em função do comprometimento da qualidade nutricional dessa ave. Essa ave já fica agitada em função do estresse. Tendência à agressividade. Com um osso desmineralizado, a ocorrência de traumas ósseos, fraturas nessas aves, é muito maior. Então isso também é um fator que compromete grandemente o bem-estar desses animais. Por isso, cada vez mais se contraindica o método do jejum como um método aceitável para a realização da muda forçada. As regras de bem-estar, elas não colocam a muda forçada como uma prática proibida, mas elas não permitem a privação alimentar, o que acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, né? No caso específico aqui, falando do método do jejum. Então, as regras do bem-estar têm contraindicado, em função disso, o método do jejum como um método inadequado para o bem-estar dos animais, indicando, nesses casos, os métodos nutricionais como sendo os mais adequados para a realização da muda forçada. Então, diante disso, né, o que fala aqui, os métodos nutricionais de muda eles têm sido pesquisados cada vez mais para tentar evitar que essas aves sejam submetidas ao jejum de forma que possa ser induzida a muda, alimentando-se regularmente, normalmente, apenas com alteração em algum componente da ração e não no todo. Né? Se a gente pode reduzir um componente da alimentação, ou seja, o sódio, ou seja, o aumento do nível de zinco, ou a questão da diminuição do nível de cálcio, né? A gente mexe com um nutriente só, os outros nutrientes estariam sendo administrados de forma normal, por que deixar essa ave passando fome? Mas isso ainda requer alguns estudos para que se tenha certeza de que realmente a muda forçada vai ocorrer com a mesma qualidade do que com o método do jejum, que é o método que hoje em dia ainda é o método que se considera como mais eficiente, levando em conta a questão da produtividade, não a questão do bem-estar animal. Tá, pessoal? Então, isso era o que a gente tinha por hoje. Amanhã, na semana que vem, a gente vai falar sobre bem-estar de suínos, bovinos, de corte e de leite,
e falar também sobre transporte e abate humanitário. Obrigado, boa noite.